Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Ideia é Uma Só. Hoje eu trago duas pessoas aqui comigo. A gente vai falar sobre a Space Suplementos, uma nova empresa de suplementos, creatina em Gummy. E aí, Rodolfo Santos e Matheus Moita, se apresentem aí pra galera. Isso aí, galera. Eu sou o Matheus Moita, sou nutricionista, sou empreendedor também, assim como o Rodolfo e como o Cauã. Eu gosto muito dessa área empresarial e dessa área de começar novos empreendimentos, começar novos negócios, né, novas aventuras de uma forma ou de outra. Então eu sou nutricionista e empreendedor e tive essa ideia da Space Suplementos em que eu chamei ambos para entrarem nessa aventura comigo aí. E tô muito animado, velho. Tô muito animado com o Space. Estamos montando uma estrutura absurda, né, Rodolfo? Só uma correção aí, viu? Você chamou o Cauã, viu? Sim, verdade. Sim, você chamou o Cauã. Depois que Cauã, opa, esse negócio aqui, vou chamar meu sócio aí para participar, né? Então, graças a Deus, a gente tá aí com uma sociedade muito bem estruturada, né, cara? Entender que cada vez mais a ideia é uma só. Então, a gente sabe fazer empresa, a gente na nossa área aqui, na área condominial, a gente entende que condomínio é empresa, né? E síndico é gestor, então a gente entende muito de gestão. Você é um cara muito comercial, a cara totalmente aí da Space. E aí a gente tá aqui para poder fazer o negócio acontecer do zero, mostrar aí que a gente é capaz de fazer o negócio acontecer com dedicação, com empenho, né? Nós entendemos que a melhor coisa do mundo é a gente poder saber o papel de cada sócio. Então a gente ficou muito bem distribuído essa questão para a gente poder, de fato, aí fazer a Space explodir. E foi engraçado porque o Matheus, ele sentiu uma necessidade de fazer um suplemento que tivesse em composições nesse suplemento, com HMB e outras coisas. E aí eu não sabia nem o que era isso. E aí eu lembro que foi um treino que a gente foi fazer na academia, e conversa vai, conversa vem. E terminou que a gente chegou nessa conclusão de realmente abrir uma empresa de suplementos. E qual o primeiro suplemento que a gente vai começar? E todo mundo utiliza creatina hoje em dia, né? Então não tem como não começar por ela. E a gente conversou sobre essa forma de colocar o HMB no suplemento. O Matheus pode até falar um pouquinho melhor. Mas teria que ser... Entendo nada de nada desse negócio aí. KMB, cara, não entendo de nada. Mas aí teria que ser na versão em pó. E aí a gente sabe que a versão em pó tem muitas marcas hoje em dia. E não... aquela necessidade de ter algo mais prático, do esquecimento que a galera tem com o pó. Então a gente pensou em ir para essa parte do Gummy. E aí conta um pouquinho aí, Matheus, pra galera que tá assistindo. Então, calma. A ideia da Space, velho, surgiu, na verdade, numa necessidade que eu observo. Eu acompanho muita gente lá no consultório e eu vejo que é algo até rotineiro as pessoas terem dificuldade de lembrar de tomar creatina e ter dificuldade do sabor da creatina, do gosto da própria creatina. Então a galera não gosta de creatina em pó, entendeu? Aquele gosto areoso, você bota na água, não dissolve direito, aí fica aquele pozinho, o resto no final. Vou falar pra vocês, 70% das pessoas não gostam de creatina em pó. E aí, querendo ou não, existem muitas marcas de creatina em Gummy crescentes, entendeu? Então existem pessoas específicas que estão crescendo com esse produto de creatina em Gummy. E aí eu pensei, caramba, se é algo tão procurado, se é algo escasso no mercado, por que não angariar nessa área? Por que não entrar de cabeça nesse jogo da creatina em Gummy? E aí, nessa de entrar de cabeça no jogo da creatina em Gummy, eu pensei, eu sou um cara mais comercial.
não sou um gestor, eu não sou pontual, entendeu? Então, eu preciso de pessoas que tenham mais essa visão racional do negócio, e eu preciso dessas pessoas que me ajudarão na gestão. Porque há um tempo atrás, há uns 2 anos, eu acho que Cauã até lembra, Rodolfo, eu abri uma empresa, meu irmão, a gente vendia muito, velho, que era de marmita fitness. E nosso grande diferencial era porque a gente fazia as marmitas das pessoas com base na dieta. Então a pessoa me mandava um PDF da dieta, a gente via aquele PDF, gerava através de uma planilha o orçamento, mandava o orçamento bonitinho, e aí ela fechava e, meu irmão, a gente rodava muito, mas a gente não tinha gestão. Então, assim, a gente sabia quanto entrava e quanto saía. Só. A gente não sabia quando que o ar-condicionado tinha que fazer revisão, a gente não sabia, sei lá, geladeira. Então, assim, tinha muita coisa ali que estava saindo e a gente não tinha dados. Não tinha dados. E a empresa se faz com dados. E aí, nessa minha segunda empreitada, eu fiz, caramba, eu vendi pra caramba marmita fitness. Eu posso vender pra caramba creatina e gummy. Agora, eu preciso das pessoas certas, nos lugares certos, para me ajudarem nessa empreitada. E aí foi que eu comentei com o Cauã, né? Cauã, bora e tal, não sei o que, eu tenho essa ideia. E aí a ideia era um esboço, Rodolfo. Eu não tinha uma ideia 100%, porque eu pensava na creatina HMB, pensei na creatina Gummy, aí comecei a expandir, tipo, caramba, e por que não faz um whey protein também da marca própria? E segue expandindo, né? A cabeça vai... E aí a gente foi alinhando isso junto, inclusive, através de muito estudo e até de conteúdos gratuitos que a gente viu de Alfredo Soares no YouTube, por exemplo, que ele estava conversando com aquela marca que eles fazem gummy de energético, não era que tu mandasse o... Foi. Que eles fazem gummy de energético e Alfredo falava, meu irmão, você só precisa fazer outras coisas quando essa sua aqui explodir, velho. Pense em collab para fazer com sua marca, mas assim, não saia ramificando, não. É pegar um produto e expandir esse produto, entendeu? Não existe ramificar se você ter nada expandido, tá ligado? E eles até falam que antes dos 50 milhões por ano não existe fazer um segundo produto, tá ligado? E aí foi por isso também que a gente chegou nessa conclusão que o ideal seria fazer um produto só e exponenciar esse produto. Mas aí pronto, aí eu conversei com o Cauã conversou com o Rodolfo, e foi se ajustando, foi se alinhando, e aí a gente começou aí o passo a passo da criação da Space, né? E aí eu acho que o Rodolfo até pode falar melhor desse passo a passo, que ele que foi guiando o passo a passo. Entendeu? Foi um estudo populacional, um estudo demográfico, pegamos o mesmo de marca, demos para as pessoas experimentarem, anotamos o experimento de cada pessoa. Como foi isso aí, Rodolfo? Quer falar um pouquinho pra gente? Simbora. Cauã tá trabalhando aqui não, né, Cauã? Esse negócio aqui nasce... Tá não, né? Mas tá pegando ele direitinho aí a câmera, não tá atrapalhando não, né? Porque tem que deixar esse cara bonito, né, pô? Que é isso, né? Os caras são bonitos de natureza. E eu falo aqui, né? Tá certo. Bom, pessoal, é impressionante, porque quando você começa a entender o jogo do negócio, a gente consegue só seguir, velho. Entendeu? Então, o que é que eu entendi? Eu entendi que a gestão, ela tem ferramentas. E você, como gestor, precisa usar as ferramentas. Como a ideia é uma só, como você sabe. Até porque esse podcast é a ideia é uma só, ou seja, é igual a eletricista, pô. Para poder ir fazer uma manutenção, ele tem que levar as ferramentas. Você não é o cara chegar lá para consertar um equipamento sem a ferramenta. Então ele pode até fazer, mas vai fazer muito mais difícil. Então o que é que a gente fez? A gente utiliza o planejamento estratégico. E com as ferramentas necessárias, que é o 5W2H, você entender qual é o projeto que você quer, o que é a Space, por que a Space, quanto é que a gente vai bancar, a gente vai atacar qual o público-alvo, como é que a gente vai escolher os fornecedores, como é que a gente vai precificar, qual é a nossa meta que a gente quer atingir. Então veja, são várias perguntas que se você não fizer essas perguntas certas, você não terá respostas certas. Perfeito. Né? Então, usando essas ferramentas junto com o PDCA, que é justamente o quê? Você pegar esse planejamento, esse projeto que você fez, e você começar a executar, começar a criar lacunas. Então foi o que a gente fez, ou seja, a gente criou um projeto em 90 dias, porque querendo ou não, vai bater 90 dias certinho. Vai bater 90 dias. Planejamento, 3 meses. né? Planejamento estratégico, ou seja, Absurdo. do começo do projeto, ou seja, do pensamento, da ideia, das conversas, até a entrega, ou seja, vai bater 90 dias. Ou seja, daqui, pessoal, acredito eu que até o final desse mês, a gente já deve estar começando a entregar já as primeiras creatinas. Teoricamente, o produto fica pronto dia 23. Hoje é dia 18, então semana que vem. Semana que vem, então, essa é a ideia, essa é a nossa expectativa.
Por quê? Porque a gente desenhou isso muito bem. E uma coisa muito importante, você que é gestor tem que entender, foi como o Moita falou, você só entender receita e despesa porque faturamento é vaidade. Lucro é sanidade. Caixa é rei. Caixa é. Ou seja, no nosso planejamento estratégico, a gente já iniciou dizendo quanto ia ficar no caixa. Porque caixa é rei. E gestão, irmão, é rainha. Calma. Então, velho, muitas empresas, irmão, 80% das empresas, elas fecham em até 10 anos. Por quê? No meu ver, porque não tem gestão. Porque muito empresário, ele é comercial. Ele é vendedor por si só, porque o empresário tem que vender. Porque se não vender, no fim, não paga as contas. Né? Mas aí você começa, e isso é para poder finalizar e colocar realmente assim, um dado muito importante, que eu aprendi isso aonde? Aprendi isso, cara, num livro chamado Mito do Empreendedor. Que cada empresário, ele possui 3 níveis. Ele tem um nível técnico, é quando ele faz tudo sozinho. Então ele é o cara que recebe, é o cara que paga, é o cara que atende. É o cara que fala mais acontecer. Aquele ditado que fala, né, que você chupa Cobra o escanteio. Cobra o escanteio, faz o gol, né, chupa a cana, sei lá. E agarra também, né? Tem o cara que é administrador, quando ele começa já a delegar algumas coisas, algumas atividades, ou seja, fulano, tu vai fazer isso, fulano, tu vai fazer aquilo outro, tá? E tem um nível que é de fato empreendedor. É quando você tem um modelo de negócio e você começa a replicar esse modelo, ensinar outras pessoas a fazer aquela receitinha de bolo. Porque no final, cara, tudo é receita. Não, e uma parada, Rodolfo, que tu falou, que aí eu vou até trazer a minha vivência, né, gente? Na Prime Fit, na época. Eu era apaixonado pela Prime, gente. E quando a gente fala em gestão, muita gente fica, não, mas eu sei qual é o dia que eu vou pagar o boleto. Não, mas eu sei qual é o salário do meu funcionário, eu sei a contabilidade lá, sabe quando é que tem que pagar. Mas gestão não é pagar funcionário, nem saber quanto está entrando, nem saber quanto está saindo. Eu acho que gestão vai muito mais além disso. Pelo menos na minha experiência, algo que faltou muito foi delegar as funções lá na empresa. No sentido de, caramba, a gente tinha condição de contratar funcionários, sendo que a gente não sabia quem contratar, como contratar e o que ele iria fazer, porque era tudo muito bagunçado. Um faz isso, o outro faz isso também, o outro faz isso, e eu faço compra, eu gravo um vídeo, e o outro faz... Então ficava muito nessa bagunça, nesse improviso, vamos dizer assim, né? Então eu acho que gestão vai muito além de cálculo e caixa e etc. É o funcionário que você contrata, como você vai fazer esse processo de contratar um funcionário, porque lá a gente acabou contratando o gerente, porque estava sem conseguir nada. O gerente pior do que a cozinheira, pô. Era mais fácil eu botar a cozinheira para gerenciar e o gerente para cozinhar. Entendeu? Então, assim, aí como contratar esse funcionário, como contratar um gerente, como delegar, eu acho que isso tudo faz parte também da gestão, né, gente? Não apenas números, mas eu acho que tudo isso, tipo, quanto eu vou juntar, quanto eu vou investir em marketing? Pô, a gente faturou tanto, mas esse tanto, isso aqui vai pro caixa, isso aqui vai pro marketing, isso aqui vai pro funcionário. Ó, tá sobrando isso nesse 1 ano. Meu irmão, vamos fazer o seguinte com esse valor aqui, vamos, sei lá, investir num curso do G4, num curso para profissionalizar as cozinheiras. E eu acho que isso tudo engloba a gestão, né? Que eu acho que foi muito isso que faltou. Tipo, a gente contratou um gerente, mas também deu errado, aí acabou que a gente se abusou, não tava aguentando mais, já acordar de madrugada para fazer feira na Ceasa, entendeu? Eu não tava aguentando mais, a gente acabou fechando muito mais por esgotamento, entendeu? De, sei lá, eu passava o final de semana agoniado, foi um ano e meio que durou, Rodolfo, essa empresa. Passava o final de semana agoniado, achando que a energia ia faltar e eu ia perder aquelas carnes. Entendeu? E aí, ou então passar o final de semana agoniado, querendo acordar segunda-feira de 4 da manhã, porque podia ter algum imprevisto, eu tinha que ir no mercado comprar frango. Entendeu? Então, assim, e aquilo ali tava me esgotando, velho. E aí, o lado disso também, algo que me esgotou junto da empresa, foi competir no fisiculturismo. Eu competi no fisiculturismo e tava com essa empresa. Aí eu acho que abusou, tá ligado? Não foi algo tranquilo, como a gente tá fazendo, planejado, bonitinho, porque a construção que a gente fez para a Space foi algo, meu amigo, se era pra gente ter documentado, entendeu? Se bem que tem deve ter aquele documentozinho que a gente fez, né?
tá um pouco Não, documentado tá isso passo a documentado, passo, tá. né? Não tá documentado, a gente deveria fazer Aí, alguns vídeo, né? e tal, Pô, Como a gente tá fazendo aqui agora. Meu irmão, Essa é a porque ideia. foi muito legal, gente. Assim, e até a experiência minha trabalhar com esses dois, pô, meu irmão, vocês são muito organizados, velho. É muito massa isso, gente. É muito legal. E agora vai começar a parte da brincadeira, né? E foi trazendo isso que tu falou agora, uma das coisas que a gente definiu muito bem foi o papel de cada um, né? Foi. Então são 3 pessoas, cada um tem o seu papel. O Matheus cuida mais da parte do comercial, ali do marketing. Tem Rodolfo que conta da parte de financeiro e tem eu que da parte operacional. E trazendo essa parte também que o Matheus falou de contratação, nós também, junto com o Rodolfo, sentamos e fizemos um planejamento, uma planilha, em que a gente colocou todos os nossos custos da empresa inicialmente. E com isso, obviamente, a gente tem que ter um marketing. E também a gente tem um grande amigo, além de tudo, que é o Michael, que tá aí pra tudo. Pra fazer as gravações, pode ser no sábado, no domingo, o cara tá lá. No projeto, né, cara? O cara tá lá. É massa, velho. O bicho é desenrolado mesmo, né? É massa. E tá com a gente nessa também. E aí mais uma atividade, mais uma atribuição também que a gente definiu muito bem, que é o marketing. Então, no início, o Michel ainda ficava um pouquinho perdido de quem ia aprovar os vídeos, mas aí, ó, foca aqui, ó, direção. O Matheus é o cara especialista nessa parte do marketing, então ele é o cara que aprova. E a gente vem fazendo os vídeos, né? O Matheus sofre um pouquinho com os vídeos, mas os vídeos estão ficando legal e a tendência é melhorar cada vez mais. Eu quero só aproveitar que eu vou fazer uma pergunta que o Moita colocou muito bem, questão assim, né? Como ele falou, pô, a gente hoje não tem nem funcionário, né? Mas no planejamento estratégico a gente já pensa em ter funcionários. Por isso que o caixa é muito importante, né? Porque se você não fizer o caixa, você não consegue fazer as coisas acontecer. Então, Cauã, 3 pessoas iniciando um projeto do zero, mais uma vez. Cada um aqui na parte da sociedade já entendeu, compreendeu com a sua parte. A gente tem um acordo societário, onde está lá as regras estabelecidas, né? O que é que cada um faz, o que é que cada um é responsável, quanto é que vale o seu voto, quem é que desempata. Perfeito. Não é, cara? Perfeito. Ou seja, quando você entra no jogo sabendo jogar um negócio, é fantástico, né, cara? Então, assim, Cauã já é meu sócio na Ideia Uma Só e já... Como é que tu vê, Cauã, essa tua evolução, né, desses últimos 4 anos, assim, que começou aqui como estagiário, né, cara? Pra quem não sabe, eu tenho 4 anos, né? 4 anos dessa parte profissional, digamos assim. Pra quem não sabe, há 4 anos atrás, muita gente não sabe, obviamente, mas há 4 anos atrás eu fazia nada mais nada menos do que jogar jogos eletrônicos. Então Tu era gamer, Cauã? eu era amador de jogos eletrônicos. Então eu ganhava um saláriozinho ali por competir de um time de Florianópolis. Então tinha uma equipe de série C, digamos assim, tinha A, B, eu era série C. Era o que jogo? Eu era série C, mas o engraçado é que eu nunca gostei de ser essa parte de ser um capitão, de ser um líder, por exemplo, dentro do time. Então eu sempre tive o capitão que falava o que fazer, apesar que eu não concordava. Isso foi uma das coisas que não deu muito certo, porque eu via que aquela ideia não era a melhor ideia, eu sabia que a minha ideia era melhor, mas eu não passava, não conseguia passar essa ideia e a ponto das pessoas comprarem. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para a empresa aqui, trabalhar como um estagiário. Cheguei aqui, o que é que eu vou fazer? Diga aí o que é que eu vou fazer. E na época foi enviar a segunda via de boletos. Então assim, eu sou melhor que isso. Eu posso fazer mais. E obviamente que eu fui me inserindo mais nessa parte de gestão também e de tecnologia. E obviamente o Rodolfo me deu essa oportunidade de fazer também, porque é muito isso que eu trago também, de dar a oportunidade para os outros. Então quando eu vejo uma pessoa que é desenrolada, é uma pessoa que gosta de fazer, que está preparado para isso, então eu também dou essa oportunidade para ela. A oportunidade que eu tive, então eu também dou a oportunidade para essas pessoas. E converso até com o Matheus, sempre que tem alguma dica, alguma coisa eu falo. Inclusive o Felipe aí, o estagiário de Matheus também, eu pude contribuir pelo menos com alguma coisa
algumas sugestões e Matheus viu que essa sugestão era válida e também botou para rodar. Então eu gosto de fazer essas coisas também com os amigos. Perfeito. Ô, Cauã, tu jogava que jogo? Eu era do Counter-Strike, É mesmo, o CSzinho, o famoso CSzinho. Velho. É. Mas o legal é que conversa muito com aquilo que tu faz, né? Tu mexe muito bem na tecnologia de forma geral, né? Sim, eu sou da parte da tecnologia. Então, para quem não sabe também, que não é muito dessa parte, antigamente para se baixar um jogo, você tinha que fazer um monte de coisa, principalmente porque o jogo era caro, você não tinha condições de comprar, então você pirateava o jogo. E para piratear, você tinha que baixar várias coisas diferentes, botar no torrent, no não sei o que lá. Era difícil fazer um download de um arquivo. E a gente vai aprendendo, o YouTube tá aí para isso também. Então, sempre que tem alguma dúvida, a gente utilizava o YouTube. Hoje em dia é o ChatGPT, né? Tá mais... Que já tá obsoleto. Agora vê o Cloud. E o Gemini é melhor que o ChatGPT. Tem o Gemini também. Enfim, tem um monte de inteligência artificial que dá pra gente brincar. Até fazer artes, por exemplo. A Space veio muito também da inteligência artificial. Veio. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a marca que a gente vai utilizar? Nessa marca a gente vai utilizar o quê? Um foguete, Space. Vamos utilizar um foguete, vamos utilizar um robô, vai ser como? Óbvio que a gente tem a parte humana da coisa, que é o cara lá, o Joseph, né, que fez a arte, mas a gente tira uma ideia com a inteligência artificial. Perfeito. Até o modelo de sacola também, que é um outro ponto que tem que ser observado, porque é um suplemento, a gente tem que entregar o suplemento. Como é que vai entregar esse suplemento? Então tem que ter uma sacola também. E não é qualquer tipo de sacola, tem que ser algo apresentável. E inicialmente, obviamente, o investimento ser um pouco menor, então a gente consegue fazer algo custo-benefício, que é algo que tem qualidade, mas que não é muito caro. Perfeito. E até, gente, até para comentar sobre isso, que é uma da sacola, isso me remeteu a alguns pontos legais da criação da Space. Né? E como é bom ter uma pessoa que nem Rodolfo também nos direcionando, porque basicamente acho que Rodolfo seria o CEO da empresa, né? O cara ali que vai direcionando a gente. E uma parada muito legal, Rodolfo, alguns insights que tu teve que foram muito absurdos. Por exemplo, poxa, vamos vender só creatina e gummy. Tá definido isso, definimos. É só um produto. Qual o sabor? Qual a textura? Como é que a gente vai descobrir isso? E aí a gente tinha essa questão, né? Caramba, qual vai ser o sabor? Qual vai ser a textura? De onde a gente vai comprar e agora? E aí a gente saiu pedindo muitos fornecedores a creatina. Aí Rodolfo parou e fez: Matheus, tu atende bem muita gente lá. Dá para os teus pacientes, que vão ser os primeiros a consumirem a creatina. Então, e aí como ele fala, a ideia é uma só. Entendeu? Meu irmão, tu tens lá um laboratório, velho. Então pega essas creatinas dos fornecedores, os sabores, faz uma planilha e leva pra lá. E aí, sai experimentando, sai botando pra galera experimentar. E aí a gente foi filtrando cada uma das marcas e vendo tal, não sei o que. Então, assim, a gente basicamente escutou a voz do povo. A gente vai ofertar os sabores da creatina que as pessoas mais gostaram. Então, são pontos, gente, que vão minimizando os erros. A gente sabe quais sabores e qual a textura e qual a marca que as pessoas mais gostaram. Cara, eu achei esse insight absurdo, velho. Porque, assim, por mais que seja algo simples, mas é difícil de se pensar na hora. Porque normalmente o que a pessoa pensa? Ah, não, vou dar pra minha mãe. Ah, não, vou dar pra minha tia, pra minha avó. Vamos ver se minha avó gosta da creatina. Nunca tomou uma creatina. Nunca tomou uma creatina na vida. Entendeu? Vamos ver se minha avó gosta. Não, pô. Leva pra tua clínica e sai distribuindo. E aí, querendo ou não, já funcionou como marketing também. Eu já falava, ó, já fica ligado que eu tô falando, vou abrir uma marca de creatina e gummy, e essa creatina vai começar a vender e tal. Então, assim, as próprias pessoas que experimentaram já podem vir a comprar futuramente da gente. Então, assim, já serviu como marketing também, de uma forma ou de outra. Meu irmão, que insight absurdo foi aquele, hein, Rodolfo? Mas é aquele negócio, né, cara? Nada se cria. Pessoal, nada se cria, tudo se copia. Então, o que é que a gente copiou? Mais uma vez, uma ferramenta, pô, teste rápido, corrige rápido. Essa ferramenta de gestão. Entendeu, Matheus? Então, assim, tudo que a gente tá fazendo aqui é algo que a gente vem aprendendo durante esses mais de 5 anos, focado numa gestão empresarial. E a Space, ela nasceu justamente no nosso maior know-how, velho. Por isso que a gente conseguiu, de fato, aí planejar 90 dias, vai bater perfeitamente os 90 dias. Mas também por quê?
Porque é muito massa quando você tá do lado de pessoas foda. Entendeu? De pessoas águia. Porque aí a galera vem, não, é papo de coach. Águia anda com águia. A águia anda com águia não, pô. A águia voa com águia. Então, quando você dá um direcionamento desse, por exemplo, e você testa rápido, sem... Porque, velho, como é que tu vai saber se o negócio vai dar certo? Perfeito. Você vai questionar? Não, porra. Eu acho que... Ou seja, tu colocar problemas, obstáculos para o negócio. Então, por que Cauã aqui evoluiu pra caramba? Porque um dos nossos valores negociáveis é ouvir. Então, o cara que ouve não é escutar, né? Por exemplo, a gente tem um negócio muito chamado de integridade, né, Cauã? A gente tá íntegro aqui. Tudo que a gente tá conversando aqui, tem a certeza que eu vou, todos os insights possíveis, eu vou entrar na minha cabeça muito rápido. Porque eu sou uma esponja, porque eu quero ser uma esponja. Não é porque eu sou, não, porque eu quero ser uma esponja. Né? Então, se a gente cada vez mais entender que você tem que escolher com quem caminhar, meu amigo. Então, isso que eu tô aprendendo, pô. Porque se não fosse assim, Moita, se eu não tivesse com vocês, isso não seria 90 dias, não, mano. Seria 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Eu vou dar um exemplo claro. Eu abri recentemente, há um ano e pouquinho. Foi em março, não foi? Foi em março do ano passado. Eu abri uma empresa chamada CS Soluções. E aí vem a estatística que eu falei pra você. Veja, não chegou nem a 10 anos. Menos de 5 anos, já fechei uma, já fechou outra. Entendeu? Uhum. Já tá na estatística aí. Por quê? Testei rápido, velho. Eu vi que era uma empresa que eu aprendi a matriz de esforço e resultado. Onde eu tava tendo muito esforço. Olha o resultado. Olha o salário, ó. Igual a professora Raimundo. Tá ligado? Então o que é que eu tenho que fazer, irmão? Seguir a ferramenta. Não deu certo? Fecha, meu filho. Ontem eu já assinei, olha. Tô feliz demais. Menos um CNPJ abaixado. E aí, Cauã, tu se apaixona pelo produto? Pelo CNPJ? Tu é doido, homem. O importante é o que tá aqui, ó, na nossa mente. Porque se a gente conseguiu abrir um CNPJ, chegou até um certo ponto, a gente consegue abrir outro e passar daquele ponto que a gente esbarrou. E às vezes a gente tá naquela euforia, na animação. Eu lembro até hoje, Rodolfo, a gente tá na área condominial aqui, ele começava a linkar. Pô, eu posso abrir isso aqui, porque eu vendo aqui, já migo pra cá, isso aqui vira um ecossistema. Mas às vezes a gente fica tão pilhado naquilo que a gente de fato não entra no mercado. Quantas terceirizações de mão de obra tem por aqui? Às vezes tem 2, 3, que é as mais conhecidas. Por que será? Porque é uma margem muito baixa. E a gente sabe que para uma empresa ficar saudável tem que ter pelo menos 30% de margem. Tem menos que isso, a empresa tende a cada vez mais cair. E se tiver funcionário, então, aí é que lascou mesmo. E até, assim, eu não entendo tanto, gente, desse tipo de assunto, mas uma coisa que eu vejo também, que a depender da empresa, você depende muito de outras pessoas, né? Tem empresa que você depende de outras pessoas. Então, caraca, eu sei lá, eu tenho uma empresa de... até um colega meu recente que a gente tava conversando, ele tem uma empresa de detetização. Uhum. A galera contrata ele, e ele chama um funcionário, que o funcionário vai detetizar. Aí o funcionário atrasa, o funcionário não vai, a filha do funcionário fica doente. E como é que detetiza o negócio? Entendeu? E é ele que vai passar o veneno? Ele estava dizendo que um grande problema que ele tem hoje é de mão de obra. É isso. Porque ele tem muitos serviços, a margem dele é baixa. Mas ele tem muitas pessoas querendo detetizar uma casa, mas ele não tem funcionário. Ele não está dando conta. E aí ele não consegue aumentar o faturamento por falta de gente. Porque ele não pode chegar e detetizar a casa do povo. Entendeu? E ele tava comentando sobre isso. Ele, meu irmão, queria ter um robozinho que botasse lá e detetizasse a casa de todo mundo, entendeu? Mas até... E eu acho que isso também entra na questão de, caramba, o que é que a gente vai abrir? Pô, eu sou empreendedor, eu quero abrir alguma coisa, o que é que eu vou abrir? Pô, é alguma coisa que não dependa tanto de outras pessoas. Por exemplo, a Space. Pô, a gente tem uma indústria que vai nos fornecer a creatina, temos. Mas igual a ela, tem um bocado. Então, se der errado com ela, tem outras. E aí a gente vai fazer um processo totalmente automatizado. Então a gente não vai precisar de muita gente vendendo creatina. Não. Site. E aí até como o Rodolfo disse, pô, clicou, cadastrou o cartão, comprou, só receber a creatina.
Ah, e quem que vai entregar mesmo? O que mais tem por aí é motoqueiro. A gente não precisa depender de um motoqueiro. Não vai depender de ninguém. É só nossa capacidade de prospecção de cliente. Que aí a gente já vem pro marketing. Entendeu? A gente já vem pro marketing, né? Show de bola. E Rodolfo, conta também pro pessoal aí um pouco do como tá sendo essa nova parte de produto, né? Porque até então são o quê? São 20 anos, 13 anos, 13 mais um anos, trabalhando com essa parte de serviço. E essa é a primeira vez que está trabalhando com produto, né? Foi até engraçado, porque ontem a gente visitou um cliente não, um amigo, né? A empresa dele, e só de estoque o cara tinha 400 mil numa salinha. 10 milhões. 400 mil reais de estoque. Cara, E aí a gente fica pensando, pô, se isso aqui, Deus livre, pega fogo, acontece alguma coisa, mas o tem cara... seguro, não? Com certeza tem seguro, mas daqui que o seguro seja acionado, que, enfim, o quanto preocupante não é, né? Pro cara Ele gerenciar. queria o quê? Desculpa perguntar. É o serviço pô, de, esse- de segurança eletrônica. Aí tem que ter É, né? estoque lá, equipamento, né? De câmera. Câmera, tudo, fio, tudo que Nossa, tu imaginar. pega um fogo, é uma bronca grande. Cauã, meu amigo, vou dizer uma coisa pra você, viu? Parabéns a todos os empreendedores que têm a coragem de abrir empresas que vendam produtos. É. Porque, meu amigo... É. E assim, pessoal, uma coisa importante que eu quero deixar claro é que se você não tiver uma empresa, você não tem emprego. E essa conversa, Moita, em relação a colaborador, funcionário, pessoa, meu pai é empresário há mais de 30 anos. Começou também de baixo pra caramba mesmo. E eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá na empresa dele e tal. E qual era o assunto? Mão de obra. Isso aqui, há 20 anos atrás. E infelizmente a gente está num país que você sabe que o governo principalmente incentiva a galera a não trabalhar. Mas tá lá na Bíblia que a gente segue, nosso Jesus lá, que o trabalho, porra, é o que faz a gente... Dignifica o homem. Dignifica o homem, cara. Né? Então, o importante, todo mundo, cada vez mais o pessoal entender isso, e principalmente o empresário entender isso. Que eu entendi isso lá atrás, que é mais uma ferramenta, ou seja, você tem que entender os fatos. Pô. Você tem que entender o que está acontecendo. Ou seja, a gente tem uma frase aqui que você não controla os fatos, você controla o pensamento e reação sobre eles. Então, tipo, a CLT para mim, para empresário, qualquer empresário que você conversar, a CLT está ultrapassada. Deveria ser, porque vê, meu irmão, por exemplo, está na Europa. Trabalhar por quê lá? Porque lá ganha melhor. Ah, sim. E lá Tá. ganha por hora, pô. Perfeito. Se você quer trabalhar 10 horas, tu vai ganhar por elas 10 horas. Porque, vê, se tu pegar um salário mínimo, R$621, dividir por 220 horas, porque a quantidade de horas trabalhadas pelo trabalhador, vai dar R$7 a hora. Porra, bota isso pra R$14 a hora. Vê, tu dobrou. Salário da pessoa. Dobrou. Então, se o cara quer trabalhar 200 horas, ele vai ganhar o dobro do dinheiro. Mas também o governo tem que entender que quem banca essa conta é o empregador. Então, por que não dá desconto? Por que a gente tem que pagar INSS, FGTS, imposto, não sei o que lá? Deveria ser o inverso, cara. O governo deveria incentivar a gente. Porque, velho, do nosso faturamento, mais ou menos, pessoal, do nosso faturamento, pô, pra ter noção, no último ano eu paguei em torno de R$120 mil no ano passado só de imposto, só de DAS. O que é que eu, empregador, não faço com esse dinheiro? Pessoal, não vou botar no meu bolso não, porque entendo o seguinte, caixa é rei. Porque tem uma pandemia aí, quem é que cuida da galera? Porque tem um amigo meu mesmo, Roberto Tecmetria, ele disse que bancou todo mundo, velho. E é funcionário pra caramba. Onde é que sai esse dinheiro? É da terra, é? É do céu, é? É do caixa, meu amigo. E outra coisa, a galera pode pensar, é do banco, mas, meu amigo, o banco tem juros. E não paga o banco não, é? E tu tem cartão de crédito não, é? Não, tem que pagar todo mês. Atrasa um cartão de crédito pra tu ver? Duvido tu atrasar teu cartão de crédito. Então, no final, cara, é o seguinte, produto é mais um trabalho. Você tem que ter pessoas cada vez mais fora do seu lado, cara. Então, o que é que eu aprendi? Porra, vamos crescer, mas vamos crescer conforme, ou seja, vamos fazer um processo seletivo. Como a gente tem que entender, né, Cauã, que contrato seletivo tem rápido. Processo seletivo para poder encontrar a pessoa certa.
Para quê? Para a gente possa delegar, não delargar. Perfeito. Porque muito erro do empregador também é que ele quer, isso aqui é teu agora. Não, isso aqui é teu. Mas tu tem que conferir, irmão. Perfeito. Confiar é uma coisa, conferir é outra. Então, são essas ferramentas, sabe, Moita, que eu aprendi, e eu, como eu falei, eu sou um cara esponja, ou seja, só precisa aprender uma vez, velho. Porque eu sou um cara disciplinado, irmão. Tem aqui, ó, foco, disciplina e execução. São 3 palavras-chave básicas para qualquer pessoa, de qualquer coisa na área da sua vida. Se você focar, se você tiver disciplina, e se você, principalmente, executar, meu amigo, não tem para ninguém não. Porque se não fizer, quem é que vai fazer isso aí? Ninguém. Não existe isso. É. Perfeito, Rodolfo. Perfeito. Agora uma parada legal, gente, até pensando nesse início da Space, eu tava até repetindo, porque uma coisa que eu fiz, Rodolfo, até, eu sei colocando o nome da Space em tudo quanto é canto. Space no meu relógio, porque quando a gente pensa em marketing, você tem que estar sempre pensando na empresa. E eu tava pensando, caramba, pensando em estratégia, e redes sociais e tudo, o que é que a gente precisa atacar nesse início? E aí é interessante até, gente, para vocês que estão vendo por aí, pensar nessa questão da prospecção. Porque rede social é meio que um jogo fechado. Você precisa de mais pessoas lhe acompanhando. Se mais pessoas lhe acompanharem e gostarem daquilo que estão vendo, vão comprar os seus produtos. Então, quanto mais seguidor, se você souber fazer com esse seguidor, mais venda. Então, nesse começo, eu fico pensando muito em vídeos virais. Se a gente acerta um vídeo e viraliza, meu irmão, a gente vai ter gente chegando todos os dias no Instagram da gente. Entendeu? Então, assim, e o que a galera gosta de ver é essas resenhazinhas. E é o que a gente tá tirando. Se a gente acerta um vídeo desse, meu irmão, a gente vai embora. Tá ligado? O negócio é acertar. O difícil, porque no caso da gente, que a gente já produz conteúdo, Rodolfo, o difícil é acertar, né? Foi quantos anos gravando vídeo pra acertar um, Rodolfo? Cara, a gente tá nessa luta aí há uns 2 anos já, né, calma? Por aí. 2 anos já. Então, você tem noção, né? A gente conseguiu, esse ano, viralizar alguns vídeos, passou de milhões aí. E a gente conseguiu sair de 2 mil para 22 mil seguidores no Instagram. Sem gastar uma pila. Foi tudo orgânico, Tudo né? orgânico. E o jogo do Instagram hoje em dia é orgânico, gente. Porque o CAC, hoje, pensando em Instagram, tá muito alto, velho. É porque o Instagram, Tá cara. todo mundo investindo em tráfego É pago. porque o Instagram, pô, a rede social é uma rua infinita, né? Não, Então, tu imagina, tu olhar pra uma Gamenã Magalhães, tá, loja de ponta a ponta. Imagina. Porque assim, eu sou um cara é isso mesmo. antigo, né? Eu nasci em 84, já andei muito na rua da cidade, lá na Imperatriz. Não sei se hoje, infelizmente, o negócio, você anda numa rua lá na Imperatriz, lá na rua lá da cidade, tá tudo fechado. É verdade. Mas assim, por que tá fechado? Por causa do e-commerce? Não, pô. Porque tá fechado. Não, na verdade, eu acho que é um erro de... É segurança pública. É um erro de segurança pública e de infraestrutura, velho. Infraestrutura. É muito mais fácil hoje você... Incentivo. Porque, por exemplo, hoje, no shopping, você tem segurança, você tem o conforto de onde estacionar, Perfeito. entendeu? E você tem todo tipo de loja. Se o centro da cidade do Recife, meu irmão, se a galera organiza um estacionamentozinho bonitinho, tira esses... Tá, qualquer coisa tu corta, tira esses panelinha chato, entendeu? Que fica pedindo 10 conto no estacionamento na rua e organiza isso direitinho, bicho, aquilo ali é arretado pro cara comprar, velho. O cara andando aí para, come um negocinho entendeu? E depois, pode dar, sei lá, dar uma passeada na Boa Vista, ponto turístico, que é bonito, velho. Aquelas pontes ali. Aquilo ali é bonito, mas o governo não tá preocupado com isso, né? O governo, infelizmente, ele não... E aí precisa de um empresário, que foi o caso de João Carlos Paes Mendonça, para montar uma estrutura em que bote a loja ali dentro e a gente se sinta seguro e mais confortável. Se fosse depender do governo, como é que ia estar? Não tava, Entendeu? tava aí o mangue. Tava o rio, né? O rio e o mar. Rio e o mar. Mesmo jeito ali, né? Mas é foda, velho, esse negócio, porque, cara, empreender, a gente sabe que é muito difícil. E assim, a gente sabe que precisa aportar dinheiro no negócio, precisa acreditar no negócio, né? A gente acha que você, que, sei lá, trabalha com qualquer coisa, aí você acha que vai, porque você é bom naquilo que você faz, você vai abrir uma empresa de qualquer jeito, você se quebra, irmão. Tem pra onde correr. Agora, sabe um negócio muito legal de empreender, Rodolfo? Que eu tava refletindo isso esses dias também, eu tava em Pipa. E aí, lá em Pipa, você fica na praia e fica pensando nessas coisas, né?
E aí eu tava pensando, pelo menos eu que sou profissional autônomo, né? Qual a diferença de você ser profissional autônomo para você abrir uma empresa como a Space, por exemplo? Eu acho que é muito questão do seguinte, como profissional autônomo, você trabalha para você. Quando você abre uma empresa e organiza essa empresa, a empresa trabalha para você. Então, logicamente que no começo você tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, mas chega no momento em que você não precisa se lascar tanto. Eu preciso trabalhar, sei lá, vamos botar aí por semana, coisa de 40 horas por semana, 50 horas por semana, pô, atender 50 pacientes por semana para ter um faturamento legal, para ganhar bem e ter uma qualidade de vida boa. Mas quando você parte para a parte empresarial, se você sabe fazer, se você tem estrutura, se você sabe delegar, se você realmente sabe jogar o jogo, porque a ideia é uma só, você consegue desfrutar da sua empresa. Entendeu? Então você não fica escravizado. A empresa vive para você e não você para ela. Eu acho, quando eu refleti nisso e comecei a ver que realmente era isso, não é absurdo, velho. Entendeu? É muito bom, porque você não vira um escravo mais, né? Você monta a parada pra você. Eu achei isso aí arretado. E aí, Rodolfo, pode até falar um pouquinho mais disso, porque tu fala muito sobre isso também, né, Rodolfo? É porque a parada é a seguinte, aí volta a dizer mais uma vez que não sou eu que eu tô falando, não. Tá escrito num livro que eu li, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sigo referências que deram certo. Então, volta mais uma vez pro mito do empreendedor. Tipo, hoje na sua... como é a tua empresa lá? MC Body Center. MC Body Center. Na sua MC Body Center, meu amigo, você é o operacional da parada. Então você faz tudo... Querendo ou não, você por si só tem que atender o cliente, mas tem alguém na recepção, então você já conseguiu... Você está no nível 2 na parada. Você é o administrador. Sacou? Porque, tipo, aqui, por exemplo... A gente não pode deixar ninguém fazer um podcast por a gente. Isso é verdade. Então, o que é que o empresário tem que entender? Que não é porque você hoje é um CEO que você não é operacional. Não, você é operacional daquele teu quadrado. Perfeito. Se você hoje é o diretor de marketing, ou seja, você é o cara que vai fazer tudo em relação ao marketing. Então, toda a cara da Space, como já foi definido no planejamento estratégico, é a cara do Moita. Por quê? Porque o Moita é o cara bonitão. É o cara fisiculturista. Tá ligado? Entendeu? Bonito, pá. Vamos botar eu. Entendeu, velho? Então é simples. Então, se cada um, velho, entender a sua parte do jogo, entender que onde você tem que gastar a tua energia, porque você precisa estar se preocupando com o financeiro. Por quê? Porque tu tem um sócio que o cara sabe muito e que presta conta. Perfeito. Que os dados vão estar lá em perfeita harmonia. Com o quê? Com planejamento financeiro. Então, se a gente planejou lá que vai entrar com X, porta X, e aí, pessoal, tem que lembrar que antes de a gente poder abrir um CNPJ, a gente tem que ter dinheiro. Porque para abrir CNPJ tem que pagar a JUSEP, tem que pagar a contabilidade, tem que pagar um bom contrato societário, tem que fazer logomarca, tem que registrar logomarca. Domínio, site... E tem que comprar os produtos, né? E ainda mais comprar produto, controlar estoque, fazer planejamento de marketing, fazer planejamento comercial, criar os canais de aquisição. Então, velho, é muita coisa envolvida que quando você faz sozinho, meu amigo, você se quebra, jogador. Muita coisa. Entendeu? E aí, quando você... E aí, vendo para a questão de automação, que a Cauã pode falar muito sobre isso aí. Então, tipo, o que a gente focou? Nesse primeiro momento, só vai ser nós três, porque esse é MVP, é um produto, que é MVP, mini produto viável. Então, a gente tem um MVP, onde a gente vai testar rápido, vai corrigir rápido e vai verificar como é que a gente pode cada vez mais ter mais faturamento com poucas pessoas. Ou seja, com nós três. Então, se a gente puder continuar nós três até um faturamento de 1 milhão, por exemplo, melhor ainda. Perfeito. Mas para poder eu faturar 1 milhão, tem que ter 3 pessoas, então eu preciso, né, ir para um outro passo. Mas aí, enquanto isso, Cauã, a automação, né, o jogo, como é que tá a automação da Space, para a galera poder entender que é mais rápido que ligeiro. Automação é um negócio doido, né? Que a gente aperta no botão e a mágica acontece. Então foi uma das coisas que a gente discutiu muito.
A gente faz manual, faz pelo WhatsApp, o cliente entra em contato com o Matheus, que é do comercial. Tá caro, né? Tá caro o sistema. Matheus passa o dia na clínica, não vai ter tempo de responder. Então a gente foi maturando a ideia e encontrando, óbvio, fazendo uma busca por sistemas. Hoje o que mais tem no mercado é sistemas que fazem coisas semelhantes. E cada um tem um preço diferente, né? E aí a gente tá iniciando agora, a gente precisa ter algo custo-benefício. Que posteriormente, obviamente, a gente consegue aumentar. Então a ideia da gente era fazer essa automação com que o cliente entrasse no nosso site, já colocasse no carrinho dele a creatina, o produto, já pagasse, já recebesse lá no seu WhatsApp a mensagem de que o produto foi separado, que vai ser entregue e que ele de fato receba no seu estabelecimento ou na sua residência. Mas também que ele não perca a forma de ir lá na clínica, por exemplo, de Matheus. Se consultem lá com o Matheus, inclusive. E saindo lá da consulta, por exemplo, ele pode comprar a creatina que vai estar lá no balcão e já sair com o produto também em mãos. E tudo é automação. Tá? Agora, Cauã, até abrindo um parênteses e começando um assunto um pouco diferente até, e voltando para o que o Rodolfo falou. Eu conheci Cauã, galera, ele indo para minha consulta. Né? Ele foi se consultar lá, eu sou nutricionista, e ele foi se consultar lá comigo. E, meu irmão, você evoluiu absurdamente daquela época pra hoje, velho. Quando tu começou lá, tu era estagiário, né, Cauã? Não, era... Tu já tava trabalhando de forma efetiva, né? Mas, assim, gente, é impressionante. E aí até traz pra questão dele trabalhando contigo, Rodolfo. É impressionante a evolução de Cauã em relação a vários aspectos. E um dos aspectos é a questão da visão dele de futuro, né? Você vê que, tipo, o Cauã é um cara que... dá pra ver que ele é mais introvertido, mas ele é um cara sonhador. E quanto mais ele convive contigo, mais sonhador ele fica, né? Meu filho, a ideia é uma só, né, velho? Então, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Entendeu? Dá o mesmo trabalho. E aí, como você falou aí, o massa disso é justamente isso. É você encontrar pessoas sonhadoras. Mas tem que lembrar que sonhar só não adianta, filho. Se tu não executar, não adianta. Né? Então, o Cauã, ele aprendeu uma coisa rápida que eu não tinha aprendido na minha época. Porque não tem ninguém pra me ensinar. Porque pra mim, velho, é aquele negócio. Mais uma vez, pra mim a ideia é uma só. Se eu quiser comer melhor, o que é que eu tenho que procurar? Um nutricionista. Se eu quiser malhar melhor, por mais que eu tenha malhado mais de 10 anos da minha vida, eu acho que eu preciso aprender mais alguma coisa. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um personal trainer. Se eu quero ser um empresário melhor, eu tenho que ter o quê? Tem que ter um mentor. Perfeito. Entendeu? Concordo, hein? E aí o que acontece? Com o Cauã entendeu. Porra, velho, eu tô com o mentor do meu lado de graça, era 800. Então para esse cara de graça. Ele já falou pra mim várias vezes, irmão, se precisar pagar aí, não sei o que, que eu vou me apertar. Você sabe que empresário fica apertado, então carente. Então, qual foi o especial de Cauã? Cauã, ele consegue se transportar, que eu chamo de negócio chamado empatia, que na verdade tem gente que fala de empatia, mas não sabe o que é empatia. Uhum. E pra mim, empatia é o quê? É você, tipo, saber se colocar nos lugares. Tipo, se eu tô hoje no ambiente de, sei lá, no ambiente de uma galera rica, eu vou favelada? Não, pô, tem que ir bonitão, cheirosão e tal. Então você tá... Né? Então o Cauã, ele consegue... Ou seja, ele conseguiu visualizar o lado estagiário dele. Ele conseguiu visualizar o lado quando ele começou a ser assistente administrativo. Mas não foi o cargo. Ele começou a visualizar o que eu penso. Por que eu tô pensando daquela forma? Por que o Rodolfo tá olhando para aquele negócio? O que ele tá vendo ali que eu não tô conseguindo enxergar? Qual é o caminho que eu preciso caminhar para poder chegar naquilo? E assim, uma coisa que é foda, cara, ele tem 23 anos de idade. Muito novo, velho. Então o que acontece? Eu tenho 42. Ou seja, são 19 anos de diferença. Então entenda, esse tempo, 19 anos, olha o quanto o Cauã ganhou. Foi mesmo. Então, quando tiver 42 anos, como é que esse menino não vai estar? Fora a tecnologia, né, que avança. Fora a tecnologia. A tecnologia que avança. É mesmo, Calma. Tu deixou de quebrar muita cabeça aí andando com o Rodolfo. Mas aí é que tá, velho. Não é só eu, sabe, cara? Assim, a gente se inspira no outro. Porque Cauã tem 23 anos, eu tenho 42. Então ele tem uma visão desse mundo e eu tenho a visão do meu mundo.
Então a gente troca experiência, saca? Sim, sim. Eu não sou melhor do que ele é melhor do que eu. Perfeito, E aqui nem é melhor de ninguém, porque todo mundo aqui é ser humano e chuva. perfeito. Cada um tem suas habilidades, né? Então a gente é muito. A gente se deu certo, porque, mais uma vez, sociedade não é cota. Sociedade é isso. É Sociedade se complementar. complementar né? e seguir, cara, o que nós somos cristãos. Né? Então é seguir a palavra de Deus, é seguir o andamento de Deus, os 10 mandamentos. Então a gente, cada vez mais, a gente seguir os 10 mandamentos, a gente vai longe, sabe? Então, no final, isso que é importante, é essa aliança. Porque no final é isso. Não pode ser tá bom só pra mim, tá bom pros 3, Perfeito. né? E a gente, mais uma vez, a gente deu muito certo em pouquíssimo tempo. É como se fosse, encontrei uma namorada agora, depois, sei lá, um mês a gente começou a namorar e tá casado. Morando junto. Morando junto. Morando juntos. Né? Então, é sobre isso, sabe? Por isso que eu falo que esse movimento da ideia é muito importante, porque no final, pra mim, é que acontece, velho. Conceito e exemplo. Porque casamento é casamento, né, não? Casamento. Agora, existem vários exemplos de casamento. Perfeito. Uma coisa é casar no papel, outra coisa é casar realmente, né, velho? Sensacional, velho. Sensacional. E é verdade, se deu certo. E algo, até como dica pra galera que tá escutando, que Rodolfo implementou e funcionou muito bem, foram essas reuniões semanais, né, velho? Todas as quintas-feiras, às 10h30, sentou. Tinha reunião que a gente nem tinha tanto o que debater, mas tava lá. Conversando, trocando ideia, trocando experiência, trocando trocando essa conversa sobre a Space e tudo. Então, assim, essas reuniões semanais fizeram muita diferença. Pô. Foi incrível. Se ficar só no WhatsAppzinho, não ia ter essa conexão como teve, entendeu? De parar tudo, deixar tudo e pensar só no negócio. Foi absurdo. Véio. Agora é como começar a vender creatina, né? Relações humanas, né, Cauã? Relações humanas, né? A troca, a comunicação, algo que a gente tanto fala, comunicação, comunicar a ação. Então, mesmo que a gente não tenha muita coisa para definir, a gente se reúne e fala do que a gente definiu na semana passada para se lembrar, para aquecer aquela decisão e ninguém se esquecer do que tem que fazer. Perfeito. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Foi bom a nossa conversa, passou rápido demais. E a gente vai deixar aqui, obviamente, o link do nosso Instagram da Space. Vamos deixar também um grupo, um canal no WhatsApp, para você ficar por dentro das promoções do primeiro lote. Então, entra aqui, segue, entra no canal e fica por dentro de todas as novidades. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar nesse podcast também. Abraço.